A gente fala de expectativa, Ana, para vacinação e, na verdade, são muitas expectativas ainda para esse começo de ano. E uma delas, eu tenho certeza para você, pai que nos ouve, para você que tem uma neta, um neto matriculado em escola aqui em São Paulo, é em relação ao retorno das aulas presenciais. Foi um movimento gradativo que começou em setembro do ano passado e agora no plantão, na semana passada, no plantão de Ano Novo, eu conversei com o secretário Rocieli Soares e ele disse que tudo vai voltar, a aula presencial vai voltar em fevereiro em São Paulo, independente da fase que a gente esteja. Então, se for uma fase vermelha para todo o estado ou em algumas regiões, o que muda é que terão menos alunos na sala de aula. Vai ter um revezamento maior do que se a gente estiver, por exemplo, numa fase amarela, na fase verde, conforme for avançando, mais alunos dentro da sala de aula. Mas sem aula presencial, o prejuízo seria gigantesco. Quem está aqui com a gente é o Lucas Josino, que também conversou com o secretário Rocieli Soares. E é isso mesmo, né, Lucas? Há uma expectativa para quinta-feira, a gente tem falado disso bastante aqui, essa reclassificação, mas ainda que a gente continue numa fase mais restritiva, tem aula presencial a partir de fevereiro. Boa tarde. Boa tarde, Bruna, Ana. Boa tarde. O martelo tá batido, viu? Dia 1º de fevereiro volta às aulas da rede estadual. É uma orientação do governo do estado. O martelo já foi batido mesmo. A decisão está tomada, segundo o secretário Rocieli Soares. Apesar de qualquer fase que São Paulo esteja, qualquer região do estado, tem alguns planos montados já para, claro, caso algumas regiões estejam na fase mais restritiva, na fase vermelha, por exemplo, que é a mais dura do plano de reabertura do governo do estado. Mesmo assim, já tem planos montados para que haja um rodízio, um revezamento dos alunos e também de funcionários na rede estadual de ensino. Mas esse retorno é obrigatório, tanto para os estudantes quanto para os funcionários, segundo o secretário. A gente conversou com ele e ele disse que esse plano de revezamento de rodízio já está pronto, claro, caso alguma região regrida para a fase vermelha, e vai ser divulgado isso na próxima quinta-feira pelo governo do estado. Nós teremos um rodízio, sim, né, em caso de fase vermelha. Certamente será a cada dia da semana um grupo de alunos diferentes indo, e nós vamos divulgar em detalhes este plano durante o mês de janeiro, especialmente após a apreciação do Conselho Estadual de Educação de uma diretriz que deverá ser homologada por mim, se aprovada pelo Conselho, que fala de alguns detalhes sobre calendário, sobre o ano letivo, sobre o que pode e o que não pode durante esses próximos passos da pandemia. Bom, é importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte o seguinte: essa é uma regulamentação para a rede estadual de ensino, para as escolas estaduais. Mas como é uma decisão do governo do estado, isso abrange toda a rede de ensino do estado de São Paulo, ou seja, faculdades, universidades, rede municipal, mas claro, cada um toma a sua decisão. Eu já fico com a mãozinha levantada aqui quando eu quero falar, né? Porque eu tenho uma dúvida também em relação aos alunos menores. Houve uma preocupação tanto do governo de São Paulo quanto da prefeitura para manter principalmente as crianças mais novas em casa e mandar as mais velhas e liberar também o ensino, por exemplo, nas faculdades. Porque partem do preceito de que essas pessoas têm mais noção de como obedecer às regras de distanciamento social. Mas dessa vez vale para qualquer faixa etária, então, Josino, desde das crianças pequenininhas até os adolescentes, até ensino médio. Sim, vale para todos, mas é bom a gente deixar claro, viu, Ana, que é o seguinte: isso é uma orientação para a rede estadual de ensino. Tá. Uma regulamentação para a rede estadual, mas é uma orientação para todas as outras. Por exemplo, a prefeitura trata isso de uma forma diferente, um pouco mais de critério, assim, um pouco mais de equilíbrio. Por exemplo, o Bruno Caetano, que é o antigo secretário da Educação, ele disse que haveria novas reuniões agora no começo do ano para bater o martelo. E a prefeitura ainda não definiu, né? Em um primeiro momento, a ordem é que volte às aulas presenciais no dia 4 de fevereiro da rede municipal. Mas isso ainda não está 100% afirmado, não está 100% comprovado que as aulas vão voltar nesse dia. Se a gente perguntar hoje para o prefeito, ele vai dizer que sim, mas outras reuniões vão acontecer. O martelo não está batido igual na rede estadual, mas há essa orientação. Por exemplo, tem um ouvinte nosso que perguntou, Senac, Senai, aí cada instituição vai definir se volta ou não. Havendo um aval do governo, cada instituição, eita lasqueira, define se aceita ou não, se volta ou não, que aí depende da estrutura que cada uma tem também, né? O mesmo vale também, né, Lucas, Ana, para universidades, para cursos de língua. Logo no começo, na quarentena, tinha muito essa dúvida, né?
volta um, não volta outro, faculdade pode, não. Sempre que houve esse consenso de aula presencial, as faculdades também estavam no jogo, mas aí muitas delas resolveram, olha, tem o aval do Estado, mas a gente vai continuar com aula online, porque aqui não vai ter aluno presencial. Então, é exatamente o que você disse. Tem o aval, mas cada um faz o que bem entender, né? Exatamente. O Rosselli disse pra gente o seguinte, olha, na rede estadual de ensino, escolas estaduais, as aulas vão voltar. Agora, caso universidades, faculdades, cursos de línguas decidam voltar, a orientação nossa é que volte sim, porque é um serviço essencial. E foi até uma pergunta que a gente fez para ele. Secretário, bares, restaurantes, lojas estão abertas, por que escolas não? Escolas devem abrir, mesmo em um momento de alta de casos de coronavírus, de novas internações e também mortes por Covid-19? Aí ele respondeu isso daí. Não há justificativa para deixar bares abertos, festas acontecendo e escola fechada. Escola tem controle, é um ambiente controlado. O que não dá a gente ter um monte de ambientes hoje que não tem a mesma qualidade de controle que nós temos nas escolas, abertos e a escola fechado. Se a sociedade tiver que se sacrificar, deveríamos nos sacrificar para cuidar daqueles que são mais vulneráveis nesse momento, especialmente os mais idosos, mas também as crianças. Ou seja, fecha todo o resto, depois fecha a escola. Essa eu acho que tem que ser a lógica de discussão da nossa sociedade. Mantendo o mesmo discurso que ele já vem trazendo aí algumas semanas, né? De que faça o que for necessário para melhorar os índices da pandemia, para que não seja necessário fechar as escolas de novo. E em uma parte desse raciocínio, eu acho que o secretário tem razão, que as crianças não estão ficando em casa. Né? É muito difícil manter essas crianças no isolamento total, porque pais estão saindo para trabalhar, mães saindo para trabalhar, às vezes a criança fica em contato com o avô, com a avó, ou então não fica em casa, brinca na rua, porque acaba levando esse período como se fosse um período prolongado de férias também, então o contato com o vírus está acontecendo, né? Fora que assim, acabou medida provisória de trabalho, acabou auxílio emergencial, então cada vez mais as pessoas devem voltar a trabalhar e encontrar uma forma. Como é que os pais trabalham se a criança não está na escola? Escola fechada também é um problema por isso, Os professores ficam muito bravos quando a gente fala dessa maneira, porque parece que a escola é um lugar onde você despeja as crianças porque não tem o que fazer com elas. Mas não é isso. Porque as duas coisas caminham juntas, né? Você aproveita para programar a sua vida toda para que você consiga realizar suas atividades enquanto a criança está na escola. Mas a gente sabe que tem muito professor que é contra essa medida, que não quer a volta à sala de aula porque tem medo. Está sentindo falta de garantias em relação à Covid-19. E esse é o outro lado, viu, Ana e Bruna? Porque tem muito especialista também que diz que não é o momento certo, até porque o Estado e grande parte do país vive uma curva ascendente de casos, de internações e de mortes por Covid-19. E hoje o Datena, inclusive, entrevistou no Manhã Bandeirantes o Rivaldo Venâncio, que é pesquisador da Fiocruz, e ele chamou atenção para um assunto interessante de que existe um aumento de casos graves de coronavírus em crianças entre 8 e 14 anos. Isso chamou a atenção do Datena, inclusive dos nossos ouvintes, e ele disse que esse não é o momento de abrir a escola aqui em São Paulo. Os professores e todos os trabalhadores da educação, a não ser aqueles que têm uma determinada idade e que possam ter alguma comorbidade, foram para o final da lista de prioridades para serem vacinados. Isso sinaliza o quê? Que esse conjunto de trabalhadores estaria sendo imunizado a partir de maio, junho. Como reiniciar as aulas em março, por exemplo? Me parece um contrassenso. Nesse momento, cautela, serenidade, até porque temos observado casos graves em crianças na faixa de 8, 10, 12, 14 anos de idade. Hoje, Lucas e Ana, começou o terceiro lockdown em Londres. Nesse lockdown, as escolas foram novamente fechadas. Pois é, e algo que o entrevistado citou que é muito importante é justamente o calendário de vacinação. São Paulo pretende colocar os professores na lista prioritária, mas assim, um prioritário no fim. Então, começa vacinando os idosos, profissionais de saúde e lá no final, professores. Então, você vai colocar essas pessoas para irem para a sala de aula ainda sem a imunização, pelo menos a primeira dose. De fato, é um contrassenso. Por que não colocá-los logo na primeira parte do calendário, então, já que o objetivo é manter as escolas abertas a qualquer custo, né? 999048756. Lucas, fica aí que tem um ouvinte comentando exatamente isso. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bruna. Essa informação do Josinho inclui também as escolas técnicas? Bruno de São Bernardo.
E ó, o Carlos Alberto do Guarujá traz um ponto importante, viu? Ele fala, aula presencial agora pode ser uma responsabilidade. A faixa etária dos alunos de universidades é a mesma dos que se aglomeram em festas clandestinas. Total razão, tem total razão. É isso que a gente está vendo que está acontecendo com o público jovem, fazendo festas, baile funk, aglomeração em bar e tudo mais. Não são só eles, mas são principalmente os jovens que colocaram na cabeça aquela primeira informação de que o risco maior é para as pessoas mais velhas e baixaram totalmente a guarda e já não se preocupam mais com isso. Muitos ouvintes começaram a mandar pra gente no nosso YouTube aqui também, meu filho não volta pra sala de aula, não quero que ele volte pra escola. E tem essa questão também, só que pelo que a gente tem de informação, né, Josino, seria uma volta obrigatória. Uma volta obrigatória, é bom a gente deixar Não vai isso... ter essa opção de manter em home office, não, em aulas em casa, né? Não, e isso aconteceu esse ano, né? A gente teve as atividades abertas, exatamente, principalmente depois de setembro, muitas escolas reabriram, e aí o aluno escolhia se ia para a escola ou se fazia de casa alguma atividade. Agora não, agora é obrigatório o retorno de todos os alunos e também de todos os funcionários. Só não vai para a escola quem tiver um atestado, é claro, quem testou positivo para o coronavírus ou para qualquer outra doença. Os atestados, eles continuam valendo, né? Então, se você tem alguma outra doença que o aluno precisa ficar em casa por um determinado tempo, isso sim é válido nesse primeiro momento. Ou para alguns grupos de risco, né, Lucas? O secretário falou isso para mim. Então, dependendo se é um aluno asmático, por exemplo, algo do gênero, ele não vai nesse momento, mas grande parte é aula presencial novamente. O online, ele vem para agregar. Quer dizer, isso aí são palavras do secretário, né? Porque não deu nem certo quase que todos os dias, imagina agregando. Sonho nosso, né? Muito aluno ficou sem aula em todo esse período, não conseguiu acompanhar. A gente sabe que é uma realidade um tanto quanto diferente. E aí ele diz que nesses primeiros meses também do ano haverá um reforço gigantesco para saber qual é o nível que tá esses alunos. Nesse ano, agora que passou em 2020, nenhum aluno perdeu o ano, repetiu de ano. Agora, em 2021, nada disso. Então, tem que ir para a escola, vai ter prova, vai ter tudo normalmente. Tem que apresentar nota para passar. É isso. Então, até dia 1º de fevereiro, essa história talvez mude muitas vezes ainda. A gente tem muita coisa para acontecer até lá. E talvez a grande definição venha nessa semana, com o anúncio, possivelmente, de um pedido para uso de vacina aqui em São Paulo. Só para encerrar, no próximo dia 13 tem uma nova reunião do Conselho de Educação com o secretário e também com membros do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado. Uma semana, então. Para definir aí, para bater um martelo de verdade. Assim, o secretário já disse pra gente que volta às aulas. Mas se tiver uma nova recomendação, pode ser que isso aí reverta novamente. E é bom que haja essa disponibilidade em mudar, né? Porque a gente está vendo que o cenário está bem longe de estar sob controle. Tem menos de um mês aí para voltar às aulas, vamos ver se volta mesmo. Valeu, Josino. Até mais.